Bem, olá, estamos aqui em mais uma atividade do, do GPOST TV. Estamos com o professor Dr. Marcondes, Antônio Marcondes, da Universidade Estadual do Ceará, e hoje ele vai fazer uma exposição sobre uma temática relacionada com a sociologia da educação. Então, nós vamos fazer uma série de vídeos enfocando os clássicos, vamos dizer assim, da sociologia da educação. Então, nós vamos começar com Karl Marx, depois teremos Emile Durkheim e, por fim, Max Weber. Então, hoje, né, o professor Antônio Marcondes vai falar de Karl Marx, né, e sua influência, né, ao analisar a sociedade burguesa, os fundamentos da sociedade burguesa, suas contradições, seus limites, em que essa análise feita por ele, né, uma análise revolucionária, porque ele analisava para mudar a sociedade, né, para transformar radicalmente a sociedade, uma crítica revolucionária ao marxismo, mas em que essa crítica revolucionária influenciou as reflexões sobre a educação. Né? Então, Marcondes, por favor, pode começar a sua exposição. Obrigado, Fred. Mais uma vez, poder colaborar aqui nesse vídeo promovido pelo GPOST. E espero poder também, né, contribuir com as reflexões, debates, né, sobre a influência, né, dos clássicos da sociologia sobre a educação, no caso aqui, inicialmente Marx, né, e espero que a gente consiga aqui trazer, né, importantes questões para a gente pensar esse campo tão importante da vida social que é a educação, né. Então, assim, nós vamos começar hoje tratando, né, da influência, né, de Marx, né, na educação, né. Karl Marx, ele nasceu em Trier, né, na região da Renânia, na Prússia, hoje a Alemanha, né, e nasceu em 1818, né, e faleceu em 1883, né, em Londres, né. O Marx era filósofo, era economista, historiador, sociólogo e revolucionário socialista, né? Precursor, juntamente com Friedrich Engels, né, do socialismo científico, né? Marx, enquanto um pensador revolucionário, marcou, né, com suas ideias, suas ações, seu pensamento, marcou uma época, né? Então, assim, as ideias de Marx, elas ainda hoje repercutem fortemente, né? Pensando assim a política, a economia, a cultura de um modo geral, sem sombra de dúvidas, todo esse debate que atravessa o século XX e hoje ainda, atualmente, tem a marca, né, da crítica de Marx, né? Pensar as ciências sociais, a história, as ciências humanas, pensar, sobretudo, pela contribuição do marxismo, né, que efetivamente constituiu um campo de pesquisa amplo, né, profícuo, né, e que traz muitas questões decisivas para a gente pensar a história da humanidade, né. Então, assim, podemos começar, eu vou fazer um resumo, né, de algumas das principais ideias de Marx aqui, né, inicialmente, né. O Marx, ele, né, concebia a história da sociedade como a história da luta de classes, né. Até hoje vai dizer Marx, né, a humanidade, o desenvolvimento das sociedades de classe estava baseado num conflito, né, fundamental entre opressores e oprimidos, né, vamos dizer assim. Marx, né, fundador, juntamente com Friedrich Engels, né, de uma teoria, né, fundamental para as ciências sociais, para a história de um modo geral,
que é o materialismo histórico, né? E entre as ideias fundamentais de Marx, nós vamos ter a ideia de uma revolução, né? Ou seja, um dos eixos fundamentais da teoria de Marx, né? É a ideia da revolução, porque Marx, enquanto um pensador revolucionário, obviamente não se limitou apenas em postular ideias, teses, conceitos, né? O Marx, acima de tudo, preconizava a transformação revolucionária da sociedade, né? É tanto que em uma das teses sobre Feuerbach, ele dizia que não basta interpretar o mundo, né? Os filósofos até hoje se limitaram a interpretar o mundo, né? Cabe, no entanto, agora, dizia Marx, né? Transformar o mundo, né? Então aí você já vê um sentido de programa, né? Nas ideias de Marx, né? Então também concorrem para formar, né, esse arcabouço geral de ideias, né, no pensamento de Marx, né, o humanismo, né, o historicismo, a dialética materialista, né, e, sobretudo, a crítica do modo de produção capitalista, né, e, que entra aí em questão a alienação do trabalho, a ideologia, a crítica do Estado burguês, a crítica da economia política, a ideia do comunismo, o trabalho associado à emancipação humana. São ideias gerais que atravessam o pensamento de Marx, né? Esses pensamentos, as ideias, né, essas reflexões críticas, elas se fazem presente em muitas obras de Marx, né? De Marx e Engels, né? Então, no geral, nós vamos ter nas obras de Marx, né, a crítica da filosofia do direito de Hegel, uma introdução, sobre a questão judaica, os manuscritos econômico-filosóficos de 1844, a Sagrada Família, em coautoria com Engels, a ideologia alemã, de novo, né, juntamente com Engels, a miséria da filosofia, o Manifesto do Partido Comunista, 1848, Marx e Engels, e a grande obra de Marx, né, que é o Capital, né? Então, em todas essas obras de Marx, em coautoria também com Engels, em algumas, nós vamos ter as principais ideias, as linhas fundamentais, né, vamos dizer assim, do socialismo científico, né? E como essas ideias, de um modo geral, elas repercutem na educação, né? Porque Marx ele não se limitou a refletir ou pensar apenas um campo específico da sociedade, né? Marx é o pensador da totalidade, né? Então ele pensou as várias esferas da sociedade, esferas estas que estão articuladas entre si, se determinando mutuamente, né? Então nós vamos ter, no conjunto das obras de Marx, reflexões sobre economia política, né? História, filosofia, arte. Apesar de Marx não ter desenvolvido uma obra sistemática sobre arte, mas ele tem textos dispersos, né, sobre arte, cultura, literatura, né? E aí Marx, né, vai pensar vários campos, né, da esfera humana, né? O próprio Engels, né, por exemplo, no esforço de compreender e desenvolver, né, discussões e fundamentos da ciência, escreveu A Dialética da Natureza, né, que é uma obra clássica do marxismo, né, da tradição marxista. Então, vocês veem, a gente pode perceber o esforço desses dois pensadores, né, no sentido de construir uma reflexão sistemática sobre a totalidade de relações que atravessam a vida humana, né, em um contexto histórico, político, econômico, social determinado, né? No caso, Marx e Engels é o século XIX, né? O século das revoluções, né? O século do desenvolvimento científico, né? Que é do desenvolvimento das cidades, né? Urbano, né?
são o trabalho livre, né? São as ideias, né, do socialismo, do anarquismo, do liberalismo, né? Então, todo esse caldo, né, teórico, político, cultural, vai tornar o século XIX, né, um século de revoluções, né, de grandes acontecimentos, né, na Europa e no mundo também. Especificamente na Europa, né, e aí nós vamos ter a, a consolidação no século XIX, né, da Revolução Burguesa, e, enfim, é nesse cenário que o Marx, né, e Engels, né, eles vão desenvolver, né, as ideias fundamentais do que hoje nós concebemos, né, como a tradição do pensamento marxista, né, que se desdobrou em várias vertentes, em inúmeros campos de pesquisa e pensadores, e hoje ainda é muito vivo, né, pelo mundo afora, né. Diferentemente dos detratores do marxismo, que afirmam que as ideias de Marx e Engels e toda a tradição faliram, né? Não dão mais respostas à realidade, a gente sabe que isso é um equívoco, né? Um erro grave, né? Do contrário, o marxismo é uma teoria, né? Uma metodologia, um programa revolucionário que está muito vivo e que seguramente constitui, né, no campo das ciências, né, uma verdadeira fortuna cultural e crítica, né, para a gente compreender a lógica de funcionamento da sociedade burguesa, né, que é a sociedade a qual nós estamos inseridos, né. Então, todas essas ideias, esses postulados, né, de Marx, elas vão se refletir muito, muito fortemente na educação, no sentido da gente compreender, por exemplo, que a educação ela é uma expressão do desenvolvimento da sociedade, né? Portanto, ela reflete as características fundamentais de uma formação social específica, né? Então, educação e sociedade e classe têm tudo a ver, né? Elas estão ali imbricadas, né? Se determinando reciprocamente, né? Porque a educação, ela constitui um processo social que tem uma função decisiva no processo de reprodução das relações sociais, né? Então, a própria educação, e eu falo aqui na educação formal, né, vamos dizer assim, ela é uma expressão da própria lógica de desenvolvimento das sociedades, né? E aí, se a gente pensar na educação moderna, né, a escola moderna, por exemplo, ela é um produto da Revolução Burguesa, né, que começou em 1789, né, eclodiu em 1789 a Revolução Francesa, né, e aí a escola, a educação, ela vai constituir um fator, né, fundamental de reprodução das relações sociais, né, porque vão refletir, por exemplo, na escola moderna, os interesses, né, de uma classe social que está em ascensão, que se consolida, que é a burguesia, e que vai precisar da escola para reproduzir esse ideário, né, esses valores, essas visões de mundo, que vão, né, concorrer para assentar, né, a sociedade burguesa, né. E aí, a importância de Marx para a educação é também a historicidade do processo educativo, né? Ou seja, a educação ela tem uma historicidade, né? Ela surge num tempo determinado, num lugar determinado e se desenvolve, se difunde, né? Universalmente, né? Todas as sociedades, Marx vai dizer, historicamente constituídas, elas desenvolveram um modelo específico de educação. E aqui a gente fala na educação no sentido geral, né? Ou seja, um processo no qual as pessoas aprendem determinados valores, ideias, práticas, técnicas, que vão constituir, né, vai se constituir como elemento fundamental para o desenvolvimento da sociedade, né, da sociedade como um todo, né. Então, nós vamos ter educação na atividade clássica, nós vamos ter educação na Idade Moderna, na Idade Média, educação na Idade Moderna, educação na Idade Contemporânea. Todos esses
Essas sociedades historicamente determinadas, né, no tempo e no espaço, elas vão expressar, né, vão produzir um tipo de educação específica, né? Então, Marx também concebia a educação como formação humana, né? Para Marx, a educação possibilita o desenvolvimento do ser humano, do indivíduo enquanto ser social, né? Ser dotado de capacidades cognitivas, intelectuais, culturais, né? Comportamentais, né? Então, a educação, para Marx, concorreria para formar no indivíduo valores universais, né? Formar o indivíduo como um todo, o intelecto, né? O corpo e a técnica, né? A capacidade de de transformar a natureza e a realidade, né? A educação constitui isso para Marx, né? É uma apropriação da riqueza cultural da humanidade, né? Então, a educação é conhecimento, né? E o conhecimento possibilita os indivíduos a compreenderem o mundo em suas mais diversas dimensões e aspectos, né? Então, a educação é isso, é a possibilidade do indivíduo se apropriar do que a humanidade produziu ao longo do tempo, que, portanto, se constitui uma ferramenta de permanente, né, de perpetuação, né, da humanidade, né, do gênero humano, né. Também as ideias de Marx e Engels concorreram para organizar, né, para desenvolver, né, a ideia, por exemplo, de uma educação popular, uma educação que esteja ligada aos interesses da população, do povo, né, e, portanto, a educação em movimentos sociais, né, e, obviamente, isso expressando, como expressão dos interesses da classe trabalhadora, não podemos esquecer que as ideias de Marx, elas fundamentalmente se expressavam, né, e se expressam como um processo que está diretamente ligado às classes sociais, né, no caso a classe trabalhadora. Marx, ao fazer a crítica do capitalismo, pretendia, ao mesmo tempo, dotar a classe trabalhadora de instrumentos teóricos, culturais, capazes de desenvolver uma consciência crítica no proletariado, para ele se tornar um sujeito revolucionário, né, e atuar no sentido de transformar as relações ali vigentes, porque a sociedade burguesa não satisfazia os interesses da classe trabalhadora. A classe trabalhadora era apenas do que uma força de trabalho para acumular riqueza, produzir e para acumular riqueza que seria expropriada pelos donos do meio de produção, né, que dominaria o Estado e a sociedade como um todo. E aí a classe trabalhadora é um sujeito, para Marx, ter a capacidade de se tornar um sujeito revolucionário, né? Portanto, se apropriar do conhecimento, se educar, é fundamental para essa classe, né, constituir, né, processos de luta e emancipação, né? Então, essas ideias de Marx ajudam a pensar a educação, o sistema de ensino, né, e a influência da divisão a influência que a divisão social do trabalho vai ter no âmbito, né, do sistema de ensino, né? E aí vamos dizer assim, a concepção de educação em Marx, né, constitui, né, a ideia central, né, de educação em Marx, a gente pode conceber como a formação integral do homem, né. Então, assim, é isso que é educação para Marx, né, ou seja, é um processo social, cultural, de formação da integralidade do indivíduo, do ser social, né. Portanto, a educação intelectual, né? A educação dos sentidos, né? Das capacidades cognitivas. 2, é a educação corporal, né? Tal como a que se consegue com exercícios, né? De ginásticas, exercícios militares, né? Porque é a capacidade do indivíduo usar o seu corpo, né, para agir no mundo de determinadas formas, né? E ainda tem a questão da saúde corporal, né? Então, a formação, a educação do corpo, né, a educação corporal, é uma dimensão dessa formação, né, humana, integral, né, que Marx preconizava.
E 3, a educação tecnológica, né? Que recolhe os princípios gerais e de caráter científico de todo o processo de produção. E, ao mesmo tempo, inicia as crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos diversos ramos da indústria, né? Então, assim, de um modo geral, essas são as ideias fundamentais de Marx na educação, né? O Marx e o Engels também não escreveram uma obra sistemática sobre a educação, mas há textos esparsos, né, em que esses autores, né, eles discutem a educação em seu sentido amplo, né, e o sentido restrito também. Né? Marx vai até dizer, em uma passagem desses textos, né, que o Estado burguês ele não pode oferecer uma formação crítica, ampla, né, profunda para a classe trabalhadora, porque para o Estado burguês, né, não interessa o desenvolvimento intelectual da classe trabalhadora, o desenvolvimento do seu pensamento crítico, né? Então, a gente for comparar na história, a burguesia sempre legou uma educação miserável para as classes trabalhadoras, né, ao longo da história, né? Uma educação mirrada, né? Uma educação sem qualidade, né? Porque o projeto era exatamente deixar a classe trabalhadora com o mínimo, né? Não vai formar sujeitos críticos capazes de lutarem para confrontar o próprio sistema que ela criou, né? Então, a classe trabalhadora também tem que forjar sua própria educação, sua concepção de educação, né? E fazer frente à concepção burguesa. Claro que Marx, obviamente, entendia a importância da classe trabalhadora se apropriar de todo o arsenal cultural, de toda a cultura legada pela humanidade, né? E, obviamente, que inclui a cultura burguesa, né? Então, assim, Marx era um defensor do sujeito humano se apropriar do conhecimento que foi produzido até agora pela humanidade, até então pela humanidade, né? Porque o conhecimento é um direito. Acessar o conhecimento é um direito humano, né? Então, assim, uma... E com isso, a classe trabalhadora, se apropriando das ferramentas teóricas e críticas, se tornaria um sujeito coletivo mais capaz, né, de ser protagonista do seu próprio destino, né? Então, pessoal, é isso. Essas ideias gerais sobre o pensamento de Marx e como elas se refletem na educação. Espero que a gente possa levantar aqui um debate, uma reflexão inicial, e que a gente possa pensar, né, de forma mais sistemática a contribuição de Marx para a educação. Agradeço enormemente a atenção de vocês. Marcões, obrigado pela tua exposição, né? E até nosso próximo encontro, onde nós vamos discutir outro pensador importante para a reflexão sobre a educação. Até a próxima.